Tá, então vai começando, para quem está chegando, né, bom dia, a gente vai começar então a literatura brasileira C, e hoje vai ser uma aula mais de apresentação mesmo do programa, de organização, tudo que vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui no chat ou pegando a palavra e conversando, né, fiquem bem à vontade, para interromper, para falar, para interrogar. Normalmente eu vou organizar as aulas com uma exposição, e aí faz uma exposição. Semestre passado ficaram muito longas, eu vou tentar já, quando montar a aula, fazer exposições mais curtas para depois aí a gente ficar conversando, né? Então, assim, qualquer questão vocês têm. Então, o que eu vou apresentar hoje vai ser da organização. Então, assim, eu vou passo a passo. É aquele material que vocês têm lá no Moodle, lá bem no topo do Moodle, que tem o programa e ali já tem os links, né? Tem, por exemplo, tem o link da aula de hoje, pelo visto todo mundo já encontrou e foi tranquilo, e os 2 dias de orientação para o trabalho, para o primeiro e para o segundo, né? Então, daí, nesses dias, a aula vai ser na terça-feira. Então, já organizei para que terça-feira a gente tenha esse encontro, que é só para falar do trabalho. Esses encontros eu não vou gravar, né? Então, e também aparece quem quiser. E a ideia vai ser a gente todo mundo junto. Então, assim, eventualmente a dúvida de um vai ajudar a resolver a do outro, né? Esses 2 encontros, pelo menos, de orientação. É só né, ter só esse é o cuidado, né, de a gente ter do link, né, perdão, do link do microfone, né, não deixar aberto assim, por ruído. Tá, então eu vou expor agora realmente do programa. Eu não vou falar detalhadamente, né, de todo o programa, item a item, mas eu quero mais ou menos falar da organização e depois falar da avaliação e aí depois realmente apresentar um pouco do que vai ser dos autores. Eu vou dar um exemplo que vai ser nossa próxima aula, que depois vai ser o Machado de Assis. Então, vocês viram, assim, né, se você deve ter o programa aí na mão, que tem o cronograma, né, na página 7, né, você tem um cronograma que ali dá cada aula, né? E cada uma das aulas. Então, hoje vai ser mais ou menos a apresentação. Eu vou falar desse período que a Brasileira B se organiza, que é de 1870 a 1920. É o entorno a literatura produzida nesse período. Depois a gente vai comentar um pouco mais. Mas depois vem Memórias Póstumas, a indicação de um texto. Dom Casmurro, a indicação de um texto crítico. O conto machadiano é um ou outro livro, faltou o ou ali, né? É Papéis Avulsos ou Várias Histórias, o Ateneu, o Curtiço, etc. Então, cada aula eu vou procurar concentrar numa obra, principalmente quando for prosa. Quando for poesia, eu vou indicar alguns poemas para a gente fazer análise, né? Ou um poema, a maioria dos poemas em versos, e no caso do Cruz e Souza, eu quero indicar depois alguns poemas em prosa também que ele tem. Mas sempre vai ser a indicação de uma obra. Eu vou dar exemplos, assim, pegar um exemplo aleatório lá mais para o final, né? O Simões Lopes Neto, Contos Gauchescos. É claro que a gente vai analisar um conto ou outro, mas a ideia vai ser ver o conjunto, ver aquela obra como conjunto. Então, eu não vou falar de toda a produção do Simões, do que ele produziu de crônica, do que ele produziu de teatro, o que ele, né, tem de produção do jornal que foi, né, recuperada, mas eu vou concentrar naquela obra. Então, a gente vai fazer uma leitura da obra mesmo, assim, de concentrados, contos, desde a apresentação, 300 onças, né, ver aquele conjunto ali, considerando internamente, esteticamente, como é que os contos se organizaram, né, como é que ele tentou trazer, por exemplo, a ideia do narrador oral para o texto escrito, e por aí vai. Eu não vou agora trazer tudo isso. E assim também vai valer para os outros livros. Por que isso? Porque, em vez de fazer uma obra sobre toda a produção de um autor, qualifica bastante estudar especificamente um romance, um livro de contos, um livro de poemas. Às vezes qualifica estudar 2, 3 poemas numa aula, porque daí a gente consegue verticalizar o estudo.
E essa verticalização ela acaba trazendo uma qualidade de análise, né? Não fica na superfície. Qual é o pressuposto também que tem nesse tipo de organização? Tem uma... Agora são 2 semestres já, que eu não tenho trabalhado, que é uma cadeira no final da licenciatura, que é o Seminário para o Ensino de Literatura Brasileira, né? E aí é mais para pensar realmente projetos de educação literária para a escola, né? Então, para ensino médio, mas também fundamental. E aí tem uma autora, que é a Teresa Colomero, uma espanhola, que ela diz algo sobre aula de literatura que eu acho perfeito. Ela diz: uma aula de literatura mesmo é um encontro em que as pessoas se reúnem para falar de uma obra que leram. Então, uma aula de literatura pressupõe a leitura da obra de literatura. Então, assim, aquela aula que é para falar sobre a vida do autor, aquela obra que é para falar sobre toda a produção do autor, mas as pessoas não leram, é uma semi-aula de literatura. Pode ser uma palestra, pode ser uma fala em outro evento, mas, assim, pensando numa lógica de literatura, que a gente está aqui no curso de letras, que é a formação mesmo de pessoas vinculadas à literatura, então é fundamental a leitura da obra. Então, esse é o pressuposto. E, é claro, a partir disso vai se refinando. Eu vou dar um exemplo que eu acho importante, assim, que é o que a gente dificilmente a gente consegue reproduzir na literatura. O exemplo é o seguinte, quer dizer, se a gente visse um filme juntos, um curta-metragem, né? Lá, meia hora, a gente põe e assiste juntos. E a gente vai conversar sobre curta-metragem, cada um vai ter uma leitura diferente. E a leitura não encerra quando acabou o curta-metragem, ela continua pela fala dos outros. Não sei se você já tiver a experiência de a gente, sei lá, eu já tive isso com romance, com conto, principalmente com cinema. Cinema é muito visível. De repente, alguém fala de uma cena que para mim tinha sido irrelevante, fala da importância de um personagem que eu nem tinha me dado conta. Assim, às vezes eu vejo melhor através da fala do outro e aprendo com o que o outro viu. E nesse diálogo eu vou, né, falando sobre a obra, eu vou como que tirando camadas, né, as 49 camadas de leitura de interpretação. A gente vai como que penetrando nas camadas para a compreensão melhor de uma obra. Então, por isso, esse diálogo é importante. E esse diálogo, na leitura da obra, pode também a gente dialogar com outro leitor mais experiente, que é um crítico literário, que é especialista, que escreveu sobre a obra, que não dá a verdade da obra, mas ele mostra algo importante daquela obra. Então, por isso, sempre o diálogo com os textos críticos são relevantes, né? Também pode alguém lembrar da leitura primeira que a obra teve. Dá o exemplo do Machado de Assis, né? Do Memórias Póstumas. A recepção do Memórias Póstumas, quando saiu primeiro na Revista Brasileira, em 80, ela foi saindo em fascículos, né, de março a dezembro de 1880, não foi uma recepção tão grande. E depois teve cartas que ele recebeu, né, teve comentários. Quando ele sai a segunda edição, ele alterou. Ele mudou capítulo, ele mudou ordem, ele colocou uma apresentação que não tinha condição da revista para o livro, e muito em função também da recepção e muito do desconcerto. As pessoas não sabiam que estavam lidando com o romance, o que era aquilo. Hoje, quando a gente vai falar do Memórias Póstumas, a gente tem completamente diferente, porque a gente tem 140 anos entre o lançamento da obra e a gente. A gente vai ler diferente. Pensar a atualidade dessa obra pressupõe pensar as leituras que foram feitas ao longo do tempo. Eu achei muito curioso, né? Agora teve essa polêmica que começou, acho, via Twitter, e depois aí teve texto na Folha de São Paulo, comentário, que era indicar Machado, como é que é? Indicar obras românticas e realistas na escola. E aí a pessoa citava Machado de Assis e Álvares de Azevedo, desestimulava a formação de leitores. É um equívoco esperado, mas previsível, mas que é um equívoco, porque não é a obra que prejudica a leitura, né? Eu dizer, né, esta obra faz mal para a pessoa, faz bem para a pessoa. Foi o Felipe Neto, né? O Anthony está lembrando ali. E bem lembrado, obrigado, Anthony.
E, então, quer dizer, não é a obra que ela não é a obra que é ruim. Claro, a gente pode falar de obras que são ruins. Não é a obra que faz ou não faz a leitura. É o modo como ela é apresentada. Inclusive, depois eu quero comentar um pouquinho essa questão das categorias, né? Realismo, naturalismo, romantismo, impressionismo, né? Art Nouveau, né? Da Belle Époque, enfim. Mas assim, qual é a produtividade dessas categorias? Como é que elas têm? Agora, qual é a grande questão? Não é que essa leitura e essa formação, essa experiência de leitura, ela esteja em primeiro plano. Tem um ex-aluno que ele fez um trabalho muito legal na escola, mostrando que a literatura é uma obra de arte, né? Ela é estética. Estésis quer dizer algo que toca a sensibilidade. Então, uma educação do corpo. A arte nos educa, porque ela nos educa pela sensibilidade. É mais fácil falar de uma pintura que a gente vê, de uma música que a gente escuta. A literatura pressupõe um grau de abstração, porque a gente, pela palavra, tem que imaginar a história, tem que ver a cena, tem que imaginar o personagem, por aí vai. Mas ela é algo da nossa sensibilidade. Então, assim, a esteses é algo que vincula a sensibilidade, a estética é algo que nos organiza a nossa sensibilidade. E a nossa sensibilidade não é só a fruição do que me deu o gosto, né, do prazer. Às vezes é um impacto negativo. Eu vou dar um exemplo de uma obra, que é uma das obras assim que a gente poderia falar de cinema, mas eu vou falar de um romance do início do século XX, francês, do Apollinaire, né, que é 11.000 Vierges, 11.000 Verges. Ele faz um trocadilho. Apollinaire descobriu, né, uma espécie de porões da Biblioteca Nacional Francesa, as obras eróticas. Ele retomou o Sade, né, Marquês de Sade, e ele escreveu uma obra que era considerada pornográfica, enfim, e ele faz um trocadilho das 11.000 virgens de elevação da Santa Úrsula com 11.000 varas, né? Enfim. E ali tem uma cena quase escatológica, né? E que, assim, eu me lembro de ler, a primeira leitura, é claro, de provocar a repulsa, de sentir fisicamente a repulsa. Eu estou pegando um impacto que ele é físico, mas a gente tem um impacto de emoção, né, de ficar emocionado ou não, de identificação, e às vezes tem um impacto, inclusive, às vezes, de alguma coisa incomodar, desorientar. Em função de uma disciplina do pós, eu estou relendo Kafka, né, tentando entender a representação de gestos. E o que eu reli agora, assim, relendo sistematicamente, né, agora eu reli o Processo. E fiquei, claro, não fiquei arrasado, mas assim, a gente fica impactado. Tá? Parece assim, a gente está num ambiente que é kafkiano, né? Às vezes a gente lê o jornal e dá a impressão de estar lendo alguma página do Kafka, né? Mas assim, fica mal, eu fiquei impactado. Eu me lembro da leitura do Crime e Castigo, do Idiota, assim, leituras que me transtornaram. Então, assim, são leituras que nos impactam, mas o que ela permite? Ela permite a gente aprender a organizar a experiência. Por isso, eu dei toda uma volta, peço desculpa assim, se eu me excedi, mas a ideia é concentrar na leitura da obra e dar o espaço para que a gente faça uma apresentação para trazer as interações e as conversas da leitura da obra. Isso para cada obra, né? E aí vai além do gostar ou não gostar, assim, é quase simplório, e não é a avaliação da pessoa, mas muito do que a gente tem do discurso sobre literatura e sobre ensino de literatura, às vezes ver o simplório, porque atribuir a uma obra de um autor a responsabilidade de formar ou não leitores é muito simplório, né? É não considerar, por exemplo, toda a forma como a aula de literatura se organiza, que muitas vezes não considera a experiência de leitura. Assim, tem N exemplos assim, que eu poderia dar para vocês. Eu vou concentrar no Machado de novo, que é de dizer assim, que de uma assim, que muitas vezes era uma aluna que teve aula do Dom Casmurro, e hoje parece até piada, assim, né? Quando ela me falou, eu achei que fosse brincadeira, ela falou e ela contou daí que foi uma experiência séria. Que era uma prova de Dom sobre o Casmurro, e a pergunta que ela já virou clichê, se Capitu traiu ou não traiu.
E ela respondeu que não dava para dizer que traiu ou não traiu. E a professora deu errado, porque dizia que tinha traído. E então, na leitura dela, estava. O que é que deu? Isso tudo surgiu porque eu lembrei as primeiras leituras do romance, que saíram logo no início do século XX, né? O romance é 89, perdão, 99, 1900, então, as primeiras leituras eram leituras que diziam que eram as memórias de um homem traído pela mulher e que ficou melancólico, amargo, até cruel, em função da traição sofrida. Então ele se transformou, ou seja, os leitores acreditavam na palavra do narrador. E ainda tinha gente, recentemente, 10 anos atrás, professor, que não aceitava uma leitura diferente dessa. Então, qual é a grande questão do ensino de literatura? É que essa experiência de leitura e essas interpretações, elas têm um espaço, têm uma abertura para aparecer. Então, por isso, eu acho muito produtivo a gente considerar a obra em primeiro plano, a experiência de leitura em primeiro plano e conversar sobre a obra e tentar ver camadas. É claro que, considerando o tamanho da turma, considerando a questão do ser remoto e a distância, talvez a gente não consigam tantos falar e se colocar. Mas a ideia vai ser sempre expor a obra, uma leitura, vou fazer uma exposição se organizando, e depois dar o espaço, né, para que a gente possa conversar. Tá? E aí, assim, eu vou seguir o cronograma bem estritamente. O que eu quero só comentar em termos de organização, esse primeiro comentário, é que as literaturas brasileiras, A, B, a C, a D, as 4 literaturas são organizadas como história da literatura. Né? Então, a gente tem uma sequência que ela é cronológica. Né? Então, dependendo, né, com quem você fizer a brasileira A, com o Guto, com a Gina, enfim, tem abordagens diferentes, naturalmente. Eu acho muito rico as diferentes leituras que os professores podem dar. Mas começa lá alguns começam com a Carta do Caminha, vem os viajantes, aí tem até uma peculiaridade, né? A gente trabalha literatura brasileira e lê o Van Hagen, por exemplo, perdão, Van Hagen, a gente leu Hans Staden, né, que é um alemão, a gente leu Jean Delery, que é um francês, a gente leu Caminha, que é um português, a gente leu o Gregório de Matos, que falava mal dos brasileiros, apesar de ter nascido daqui, foi educado, ficou dos... Alguns dizem que é dos 17, outros dizem que é dos 16, mas ele ficou em torno de 30 anos em Portugal. Então, quando ele volta para a Bahia, né, ele volta com uma formação lá em literatura portuguesa e espanhola, que é no tempo da anexação, que também não vem ao caso. A gente fala do Anchieta, a gente fala de um período que vem historicamente desde lá, e o que às vezes acho, infelizmente, fala-se pouco do período romântico brasileiro, que é interessantíssimo, assim, tem coisas muito interessantes a debater ali. Né? Até para falar a verdade, o comentário sobre o Álvares de Azevedo, eu fiquei assim, mas como assim alguém não gosta do Álvares de Azevedo? Assim, um dos autores que eu acho fascinantes, assim, só leu Lira dos 20 anos, a pessoa lê aquela primeira parte, como tem um prefácio para a segunda parte, não sei se vocês lembram, né? Cuidado leitor ao virar esta página, porque logo depois de Ariel vem Caliban, e logo mais aquela fada aérea e pura vem aquele monstro. E aí façam parênteses, recomendam que leiam Shakespeare, recomendam que leiam A Tempestade, mas é um livro fascinante, assim, Noite na Taverna, enfim, não vou nem entrar no caso. Mas você é história, é uma história da literatura. Agora, qual é o ponto central? Até hoje, e aí eu debato, dar o exemplo assim, há uns 2 meses, teve uma dissertação da qual eu fui banca, que era sobre ensino de literatura, e falava mal da história da literatura, que o ensino organizado pela história. O problema não é a história da literatura, o problema é uma concepção de história mecânica da literatura, uma concepção mecânica da história. Então, a ideia qual é? É quando lê uma obra, e aí a concepção de história, uma concepção de história vinculada ao Walter Benjamin, as teses sobre o conceito de história, é uma história em que eu olho para o passado e eu vejo aquele passado como não um passado fechado. Eu vejo um passado que ele é aberto a debate. E ele faz um comentário no momento, num poema, numa obra, na obra de um autor ou num autor, eu posso ver como uma mônada todo um período histórico.
E aí o que ele comenta é que muitas vezes a história ela é uma espécie de órgão, e aí ele usa essa expressão que é a ideia de um instrumento, né, que nem aquela o órgão do Aristóteles, quer dizer, eu tenho um instrumento intelectual para compreender melhor o mundo, e a realidade diz, a obra literária é um órgão, é um instrumento para compreender a história. E a história dele é uma história que a barbárie vem vencendo. Ele diz que nunca a gente pode olhar para uma obra de arte sem antes considerar a transmissão dessa obra e considerar que muitas vezes, e ele usa a expressão diretamente, um documento de cultura é também um documento de barbárie. Isso eu falo porque quando a gente lê, assim, lê as obras do século XIX brasileiro, mas poderia vir desde o período da América Portuguesa, né, que vai desde 1500 até a independência, né, a América Portuguesa, o Brasil começa em 22, enfim, propriamente dito, mas ler uma obra da literatura brasileira do século XIX e não considerar a escravidão é um absurdo, assim, porque a gente está falando de uma situação de barbárie sistêmica sobre a qual o Brasil se constituiu, cujas consequências a gente vive até hoje. As pessoas que legitimam a violência sobre o outro. Então, um documento de cultura é um documento de barbárie. Então, se eu vou ler Machado de Assis, se eu vou ler Memórias Póstumas, e eu não vou considerar que o Machado está fazendo um debate crítico também sobre a escravidão, e que aquele ócio daquele sujeito ali, do Brás Cubas, não é um ócio no vazio, mas ele é pautado sobre o trabalho escravo, ele é pautado sobre uma condição de crueldade. Então, assim, o problema não é a história da literatura, o problema é a concepção de história que não considera a literatura como um documento, propriamente, que nos permite compreender a história daquele período, e não para ficar num conhecimento absurdo e erudito daquele período, mas que nos permita resgatar promessas, nos permita resgatar sofrimentos, nos permita resgatar aquilo que foi e que podem nos ajudar, e tarefas, como, ou promessas, ou tarefas que a gente ainda tem até hoje. Então, assim, ela não é fechada, ela nos demanda, assim, a leitura da história é quase assim, é uma espécie de demanda para quem vive no presente. Ela não é uma resolução, não está fechada. Então, por isso, ela está sempre nos interrogando. Então, quando está organizado historicamente, tem a sequência cronológica, mas história é dar uma fisionomia para uma data, é dar uma cara para uma data. Não é simplesmente dizer, em 1870 acabou a Guerra do Paraguai, teve a Lei do Ventre Livre, todo o debate que envolveu isso, foi fundado o Partido Republicano. Isso são fatos. Agora, qual é o sentido desses fatos e que nos são relevantes para compreender a literatura brasileira e para compreender o que foi produzido de cultura ali? Então, por isso, a gente vai ver as obras, mas a gente vai tentar compreender o lugar que ela ocupa e a forma como ela dialoga com a história naquele momento ali, né? Então, assim, não é simplesmente listar acontecimentos, mas é compreender esse diálogo que tem. Então, mais ou menos, esse vai ser o perfil da organização, né, em termos de conteúdo. Depois, claro, depois a gente vai detalhando aula a aula, né? E aí tem alguns períodos, por exemplo, 1870, esses fatos que eu acabei de listar são hiperrelevantes, porque o debate da lei do ventre livre, assim, eu imagino que eu não tenha tido tempo de ler, e aí tem as convergências, né, entre uma literatura brasileira e outra, entre a e a B. Por exemplo, tinham as cartas de Erasmo sobre a escravidão, as cartas de José de Alencar sobre a escravidão. E só para lembrar, o que foi a lei do ventre livre? A partir da promulgação da lei, né, todo filho de uma negra escravizada naquela condição nasceria livre. E isso gerou controvérsia tremenda. O Alencar foi um dos caras que defendeu a escravidão, num modo muito quase esquizofrênico, mas ele defendeu a escravidão. Como? Ele comparou a situação do trabalho escravo no Brasil com o trabalho assalariado em Londres, em Liverpool, em Manchester, e ele dizia que o trabalho, né, parecia que ele tinha lido a situação do trabalho da classe operária na Inglaterra do Engels, né?
que mostra a violência e a exploração do trabalho na Inglaterra. Então, eu dizer, a situação do trabalho do escravizado no Brasil, ela é melhor que a situação do operário em Londres ou em Manchester, e ele vai. Mas ele dizia que não teria condições de as pessoas sobreviverem livres, e por aí ele vai argumentando. Esdrúxulo. Teve defesas, por exemplo, da propriedade. Como que o Estado vai interferir na propriedade privada? Se ela é propriedade de um senhor, o Estado não pode destituir aquela propriedade. Só que a gente vê, por que eu digo que hoje beira um discurso que na época parecia normal e era circulava na imprensa, mas a gente olha e vê a doença, né? Gente, é doença, porque eles estavam falando de uma pessoa que era propriedade de outra pessoa. Como alguém pode ser reduzido a um objeto, a um instrumento com propriedade de outro? Mas isso era debatido, era defendido. Vai ser a falência da economia. Temos que manter a escravidão, porque senão vai acabar com a economia, né? Então, um discurso... E aí tinha uma série de pontos. Tinha ao fim da Guerra do Paraguai, a modernização do dinheiro que foi investido na guerra começa a vir para a modernização, por exemplo, do Rio de Janeiro, da corte. A fundação do Partido Republicano. Esses fatos, em si, eles ganham sentido quando relacionado dentro do conjunto e dentro de uma ambição, que é uma ambição que percorre os anos 70, os anos 80, os anos 90 do século XIX, a primeira década do século XX, a segunda década do século XX, e a gente escuta ainda hoje as pessoas falarem que precisamos do progresso, que precisamos da modernização. Então, tem uma ambição de modernização que vem do 19 e vem vindo até hoje, e que começa ali. Então, modernizar, por exemplo, seria acabar com a escravidão. Só que muitos defendiam o fim da escravidão, mas não defendiam os negros. Isso é uma das coisas assim malucas brasileiras. Por quê? Porque eles defendiam o quê? Defendiam a imigração de trabalhadores livres. Tinha gente que defendia, por exemplo, na época, a imigração de chineses para substituir a mão de obra do trabalho escravo. Né? Então, assim, vocês vão ver, vou dar só um exemplo pequenininho, né? Que é o do, quando a gente chega lá no Cortiço, presta atenção no Jerônimo, que ele vem e ele trabalha numa fazenda de café em São Paulo antes de depois parar no Rio de Janeiro, que ele que é o pedreiro que mora no Cortiço, depois a gente vai debater com calma, né? Mas os primeiros eles vinham, mas como é que eles eram tratados? Eram tratados pelos senhores, né, os fazendeiros, do mesmo modo como os escravizados eram tratados. Então, essa ambição de modernização tem várias tensões, vários conflitos que aparecem na literatura. Porque muitas vezes os intelectuais, principalmente a nova geração, escrever literatura e intervir intelectualmente, né, no debate e na realidade era praticamente algo próximo, algo muito similar, muito, né, convergente. E aí eu vou dar um exemplo para falar, que é um texto que eu recomendo a leitura, é só uma leitura complementar, que é um texto de 1873, que se chama Notícias sobre o Atual Estado da Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade, que é um texto escrito pelo Machado de Assis, uma encomenda, né, de um brasileiro que morava em Nova York, tinha uma revista chamada Novo Mundo, que era editada em português para a comunidade que fala de língua portuguesa de Nova York, né, nos Estados Unidos. E aí o Machado de Assis escreve esse texto, ele é encomendado em 1872. Se você pegar, é cinquentenário da independência brasileira, né, quando ele é encomendado. Então ele tem que falar da literatura brasileira. E o Machado diz, não existe literatura brasileira. Existe um instinto, existe um desejo de uma literatura brasileira, mas não uma literatura constituída. E ela levaria muito tempo ainda para se constituir. Quando o Machado está debatendo isso, está debatendo o que existe naquela época. E aí um dos pontos que é muito interessante é que o Machado foi criticado quando escreveu os livros de poema. Ele escreveu um livro chamado Crisálidas e depois outro Falenas. É muito divertido. Porque dos anos 60 ainda, para os anos... o Crisálidas é a borboleta no casulo. E Falenas são as borboletas voando, né? Então, assim, é quando ele sai do casulo e começa a bater as asas. Então, enfim. E aí ele é criticado quando ele escreve os poemas dele, porque ele não coloca nada de Brasil.
daí, cadê o Brasil? Quando ele escreve os contos, não tem Brasil. E aí ele, como que vai escrever? Ele escreve depois desse texto, né? Notícias sobre, ele vai escrever um livro chamado Americanas, né? Que é um livro de poemas pouco lido. Hoje em dia a poesia dele fica de lado. Mas eu quero trazer esse texto é que ele fala de uma necessidade de constituir a literatura como um processo de civilização, como um processo de modernização, de constituição do Brasil propriamente dito. E uma das marcas que isso aparece, por exemplo, é ter uma crítica literária que debatesse as obras, é ter um romance, por exemplo, que tivesse uma feição de análise psicológica, é ter uma obra e uma literatura que traga a realidade brasileira e não fique presa a traços exteriores, por exemplo. E ele gostava muito do Gonçalves Dias, não está falando mal do Gonçalves Dias, mas que fique a traços, por exemplo, da natureza brasileira ou do índio brasileiro. E daí o exemplo que ele dá é o exemplo do Shakespeare. Ele diz, olha, o Shakespeare pode escrever sobre jovens italianos que são apaixonados, pode escrever sobre Júlio César, ele pode escrever sobre um príncipe dinamarquês, mas ele continua sendo um dramaturgo inglês. Então, não é o assunto que faz ser um autor brasileiro ou não, mas é algo que atravessa a própria forma do dizer. Então, ele tem uma ambição que constitui isso. E a gente poderia seguir vendo todo o debate da imprensa, que é interessantíssimo, inclusive, mas eu quero só, nesse momento aqui, dar como exemplo que tem todo um debate de formação de uma literatura que é uma disputa, e é uma disputa entre grupos diferentes, né? Machado é um deles e tem vários outros que eles se colocam, né? Enfim, eu não quero também me estender nisso assim, agora, nesse momento. Mas então a gente vai pegar essa ambição de modernização que vai vir desde 1870, e a gente vai ir num primeiro período, nesse Segundo Império, até 88, depois 89, e depois a gente vai vir para o período da República, quando vem, por exemplo, eu vou fazer um embate bem simplório entre campo e cidade, entre o interior atrasado e a cidade que se moderniza. E esse debate aparece em vários modos. Por exemplo, no Rio de Janeiro aparecia a imagem do Rio civiliza-se, o Rio vai ficar civilizado. O bota abaixo, destrói aquilo que é antigo, atrasado, colonial, para fazer o prédio novo, as coisas novas, avenidas novas. Né? A literatura tem que ser o sorriso dessa sociedade, mas teria que ter uma dimensão de modernização. Né? Teve até uma autora que ela pensou a literatura brasileira desde o fim do 19, início do 20, a partir das inovações técnicas que começam a chegar, por exemplo, a fotografia, depois o cinema, a máquina de datilografia, a forma de impressão nova da imprensa, etc. O que eu quero pegar é que, bom, enfim, parece que a cidade está se modernizando. Só que o que acontece? Aí tem os vários embates, né? Muitos conflitos. Tem autores que a gente não vai ler aqui, porque não tem espaço para a gente ler todo mundo. Por exemplo, que era um conflito entre o Coelho Neto e o Lima Barreto. O Coelho Neto defende uma literatura mais clássica, ele defende, e tem romances interessantes, não estou desqualificando o autor, mas como que ele fala daquele Rio de Janeiro, que é hoje o centro, mas é um Rio de Janeiro cartão postal, das grandes avenidas, da Biblioteca Central, dos aterros, dos novos prédios que estão construindo e dando uma feição de um Rio de Janeiro moderno, imitando Paris, né? Imitando aquela que foi a reconstrução de Paris de Haussmann. Então, assim, é como se o Brasil se modernizasse, mas é a corte, agora capital da República. A antiga corte, agora a capital de uma república que tem que ser moderna. Só que como assim? Só que não, né? Ainda não. Essa Belle Époque, ela tem marcas negativas na própria cidade, o subúrbio. Então, o Lima Barreto é um autor que vem do subúrbio do Rio de Janeiro. A gente tem, por exemplo, o cortiço. Os cortiços eles foram destruídos e a população que vivia nos cortiços teve que ir para os morros do Rio de Janeiro. E a gente tem um confronto, que é o confronto mais emblemático, mas é um dos, que é a Guerra de Canudos, quando Euclides da Cunha ele vai revelar, né, no interior da Bahia, em Canudos, né, na primeira, segunda, ele acompanha a quarta expedição.
ele vai revelar que tinha uma população que ficou 300 anos esquecida no interior e que, em vez de se levar educação, para essa população se levou rifle. Até hoje tem gente que defende as armas como solução para a vida, né? Então, assim, ele diz que se levou o rifle Comlin, que é um rifle de modernos equipamentos de destruição do outro, e destruíram Canudos. Foi um massacre. Foi realmente um massacre. E aí o que ele vai mostrar e vai revelar é que existia uma outra dimensão de Brasil, que as cidades, na época principalmente concentradas todas no litoral, a exceção de Belo Horizonte, as cidades elas desconheciam. Ele chamava toda aquela ideia do litoral, né, a dimensão neurastênica dos indivíduos do litoral que desconheciam o interior do Brasil. E a gente pode pegar outros exemplos, a figura do caipira, que vai aparecer também no Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando ele vai para o interior, e aparece no Monteiro Lobato, a figura, né, do sertanejo, que já apareceu no Lima, perdão, apareceu no Euclides, a figura do gaúcho, no Simões Lopes Neto, mas algo que escapa a essa modernização e como é que se lida com isso. E depois a gente tem um período que é esse período que dá para dizer ali do período pré-guerra, Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra, né? E vai até o final da Grande Guerra e depois vem propriamente lá a dimensão de modernização. E eu quero só pegar uma complexidade disso a partir de um poeta. Vocês estão vendo que eu estou só é um esquema geral, né? Que é um poeta só que eu quero comentar com vocês, que é o Augusto dos Anjos, que escreve Eu e Outros Poemas, né? E é interessantíssimo que ele publica o livro, ele era exemplo de caso de patologia, né? Quando a gente vê, vocês vão ver, assim, por exemplo, tem... Bom, você deve lembrar, né? Nunca ninguém, como é que é? Ninguém assistiu ao formidável enterro da última quimera, somente a solidão, aquela pantera foi seu companheiro inseparável. E aí ele vai seguir, ele começa os terceiros e diz, né? Toma um fósforo, acende teu cigarro. Ele faz um verso decassílabo com uma frase que, para mim, é daquela coisa que existia antes da pandemia, que eram os botecos, que a gente ia tomar água mineral com gás quente, né? E ficar conversando, ou Coca-Cola, em que aí pegava um cigarro para fumar e alguém oferecia, toma um fósforo, acende teu cigarro. Isso é uma frase comum, é uma frase que a gente diz até hoje. Uma frase coloquial, e ele fez um verso decassílabo com essas duas frases. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Né? E aí ele, depois, aqueles versos famosos, né? O beijo, amigo, é a véspera do escarro, né? A mão que afaga, apedreja. E ele, por quê? Porque é um poema da melancolia. Né? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua quimera, da tua última ilusão. Somente a solidão, aquela pantera é tua companheira. Então, porra, o cara vai ficar sozinho a vida inteira. É uma solidão tremenda. Ele traz essa dimensão agressiva, que é aquela imagem que é do grotesco, uma agressividade tremenda, né? Aquela coisa do beijo, escarra nesta boca que te beija. Vocês imaginem o que é a cena do grotesco. Espero que nunca ninguém faça isso com vocês, né? Quando vocês forem beijados por alguém de quem vocês gostam, que faça isso nem por acaso está gripado e vem um catarro verde, né, e caia na boca da pessoa. Imagine, é grotesco, é repulsivo. Mas o que ele está dizendo? Seja agressivo, agrida antes de ser agredido, né? Só que eu vou dizer para vocês, o verso mais moderno que tem ali é esse dessa frase. E o que ele pegou? Ele pegou uma frase, uma fala que é da vida cotidiana, que é da vida baixa, da vida comum, e ele transformou isso num verso, ele deu o ritmo como se fosse parte de um soneto, né? E aí tem algo que é muito peculiar. O Augusto dos Anjos é um poeta que dialoga diretamente com Cruz de Souza, mas dialoga diretamente com Baudelaire, Charles Baudelaire, que é o exemplo da poesia moderna, né? Vem do século XIX. E, curiosamente, esse livro de 1914, logo que ele morre também, né, ele morre com 30 anos, morre jovem, ele é de 1884, é mais moderno que o primeiro livro do Manuel Bandeira, de 1916, que também publica quando tem 30 anos. O Bandeira é de 86, publica o primeiro livro em 16, que é Cinza das Horas. Né? Agora eu não sei decorar o primeiro poema, né, mas assim... O segundo poema é Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto.
Se não tem motivo nenhum agora de pranto, fecha meu livro. Eu não sei explicar, mas é super bonito. Mas ele é de um poema, é de uma poesia que é chamada poesia crepuscular, né, penumbrista, que é aquela imagem do crepúsculo, é a imagem da melancolia, que assim na poesia romântica, melhor expressão da melancolia é o novamente citado Álvares de Azevedo, que é aquela poesia crepuscular, melancólica, né? Ele é uma poesia crepuscular, ela é melancólica, alguns veem como decadentista. E, no entanto, quando a gente vai estudar Augusto dos Anjos, a gente estuda aqui na Brasileira B. Quando a gente vai estudar Manuel Bandeira, a gente vai estudar na Brasileira C, como poeta modernista. Porque a gente lê o Ritmo Dissoluto, a gente lê o Libertinagem, a gente lê Estrela da Manhã, a gente vai ler ele para depois. E às vezes se esquece que nesse mesmo período tinha Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o Monteiro Lobato xingando a Anita Malfatti, dizendo que aquela pintura dela era uma maluquice danada, né? Era paranoia, uma mistificação, de 1917. Então, o que é curioso? Esse período que vai do período da guerra até a Semana de Arte Moderna, ele é um período que não é exatamente o período Belle Époque, ele já traz algumas coisas e tensões diferentes. Vou dar só mais um exemplo, antes de passar para comentar o trabalho, que é o exemplo do Lima Barreto. Ele morre em 22, né? Lima Barreto e João do Rio morrem mais ou menos na mesma época, né? Os dois de origem negra, né? E dois autores que, assim como Machado é apagado, né? Também eles, né? Principalmente o João do Rio mais até do que o Lima Barreto, né? O Lima Barreto trazia o preconceito para sua obra. Mas o Lima Barreto ele é procurado pelos modernistas. E o Lima Barreto acha uma bobagem aquilo. O pessoal da Claxon, né? O Sérgio Buarque de Holanda, o Mário de Andrade, etc. E ele acha uma bobagem. E aí meio que desqualificam ele antes de morrer. Quer dizer, ele morre em 22. Então a gente tem uma espécie de... como se fossem camadas tectônicas, né? Pensar aquela coisa assim de terremoto. Elas se sobrepõem, elas não estão separadas, né? Uma sequência. Acabou a obra do Lima, começou a obra do Mário de Andrade. Acabou Augusto dos Anjos, começou o Manuel de Bandeira, né? E assim por diante. Não tem mais Guilherme Almeida, agora tem Oswald, e assim vai. Então não é assim, as coisas vão. Por exemplo, o maior romance, o maior poeta brasileiro, o príncipe dos poetas, Bilac, ele ganha o prêmio em 16, né? E aí já tem, por exemplo, o Mário começando, o Oswald. O Mário vai escrever um livro que é Os Mestres do Passado, perdão, uma série de textos, de artigos, que é Os Mestres do Passado, que eles vêm dali. Se pegar as gerações, são gerações que são muito próximas, elas convergem. E aí o último exemplo que eu quero dar, que assim, eu mandei um programa, eu organizei o programa, já disponibilizei para vocês, né? Eu vou seguir ali, mas eu quero ver se dou alguma mexidinha, se eu consigo fazer algumas alterações, né? Senão eu vou indicar mais como sugestões para trabalhos de vocês. Que, por exemplo, tem toda uma produção anarquista, tem todo um diálogo, por exemplo, nas crônicas do Lima Barreto com o anarquismo. Tem um texto do Antônio Cândido muito legal, que está num livro chamado Teresina e Companhia. Ele tem um texto que é Radicais de Ocasião. Então, por exemplo, tem uns comentários sobre a situação da Rússia, a Revolução Russa, né? Então, a gente tem uma série de pontos muito curiosos, muito interessantes, né? E que estão ali, né? Que aparecem muito vivos ali, que valem debater. E que já mostram como... Já tem alguma alteração que não dá para fazer. Uma leitura dizendo que todos têm uma espécie de definição do período homogêneo. E aí fecho essa primeira parte, né, dizendo assim, não usem, evitem, ou pelo menos quando usarem, ponham entre aspas e digam, põem uma nota de rodapé dizendo essa é uma categoria que foi muito usada, ainda é usada, mas ela não significa nada, é um vazio, é uma espécie de preguiça intelectual, uma espécie de desleixo com as ideias, é um desprezo pela inteligência que é usar a descrição de pré-modernista, né? É um vazio intelectual. Assim, para mim é uma preguiça intelectual, né? É muito preguiçoso alguém chegar e dizer que o período de 1900 a 1920 é pré-modernista. Por que é preguiçoso? Porque
porque define o modernismo e vai dizer que tudo que veio antes é o que antecedeu, né? É uma espécie de organização antecipada do que veio antes, né? E eu também quero café, lá. Eu gostei, a minha xícara está vazia, isso não se faz, isso é uma tortura. Eu vou tomar uma água, né? Mas, assim, tem essa dimensão vazia que algumas categorias têm, né? O que significa pré-modernismo? Não significa nada. Não significa. Já se tentou definir muitas vezes com categorias genéricas esse período, mas eu acho que é muito mais marcado por uma série de tensões e de confrontações de concepções estéticas diversas, né? Eu dei o exemplo do Lima Barreto, poderia seguir com ele, mostrando os conflitos que ele teve, por exemplo, com o Coelho Neto, mas também das diferenças dele a um que foi próximo a ele, que ajudava ele a editar as obras, que era o Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato recomendou para ele que ele passasse a datilografar, porque a letra do Lima Barreto era horrível, né? E que aprendesse a datilografia para que realmente a edição fosse boa, assim, seguindo. E, enfim, então, por isso, assim, é só cuidado quando usar algumas categorias como essas, né? Gente, isso foi só uma exposição realmente inicial para dar uma ideia. Eu peguei só algumas linhas aqui para comentar. Daqui para frente não serão comentários gerais, são comentários diretamente. Eu vou pegar uma obra e a gente vai mergulhar. A nossa primeira obra é Memórias Póstumas de Brás Cubas, então vou projetar, né, aqui capítulos para a gente comentar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar montar um esquema da aula, o roteiro da aula, e mandar para vocês até terça-feira, tá? E aí, a partir desse esquema que eu vou organizar a exposição. Não vou, nas primeiras aulas, depois eu vou mandar para vocês os links do como é que foi a literatura brasileira C, eu não vou mais fazer o que eu fazia antes, que era botar na tela e comentando as coisas que estavam na tela, porque ficava meio esquisito. Eu vou, eventualmente, botar um trecho, comentar na tela e sair e voltar, né? Tá? Daí isso vai ser já para a semana que vem. Então, essa aula geral, genérica que eu dei hoje não vai se repetir. E a outra coisa que eu queria trazer, e aí eu já vou... Deixa eu ver, cara, estou me estendendo. Eu vou ser mais rápido agora, que é a questão da avaliação, que eu já deixei mais ou menos organizado ali. Se tiverem dúvidas, é claro, eu vou estar sempre à disposição para responder. Cada um vai fazer, cada dupla, né? Eventualmente individual, eventualmente em trio. As 3 possibilidades, individual, em dupla ou em trio, vocês escolham, né? Eu estou propondo, estou pedindo, né, uma solicitação mais para, por causa do tamanho da turma, é que façam em dupla, mas assim é livre, a pessoa escolhe como quer se organizar para fazer o seu trabalho, né? Se não tiver dupla, pode fazer individual, enfim. Eu botei em dupla e em trio como preferência, mas pode ser individual. O que vocês vão escolher? Vocês vão escolher romance, conto, crônica ou poema para trabalhar. E aí tem uma organização do primeiro e do segundo trabalho a partir dos autores que são trabalhados até tal data. Então, o primeiro trabalho, Machado, Pompeia, Aloysio, Adolfo Caminho, Júlia Lopes de Almeida, Olavo Bilac. São os que a gente trabalhou. O que faltou colocar ali? E faltou mesmo, né? É que vocês podem trabalhar autores que não estão ali, né? Por exemplo, vocês podem trabalhar, né? Eu vou pegar um já citado, né? Vocês podem trabalhar o Coelho Neto, né? Pode trabalhar algum outro poeta que não estava aqui, o Raimundo Corrêa, pode trabalhar, né, Vicente Carvalho, e assim vai. Você não vou ficar listando todos os autores que vocês podem trabalhar, poderiam trabalhar as crônicas do Valentim Magalhães, publicado, podia trabalhar alguma coisa sobre o Silvio Romero, a crítica dele. Mas é dentro desse período, mais ou menos, dentro desse conjunto. Esses são os autores que a gente trabalhou e vocês podem seguir. Alguém pode fazer um trabalho sobre memórias póstumas, que a gente vai discutir semana que vem? Pode, não tem nenhum problema. Alguém pode fazer um trabalho sobre Ateneu, que a gente vai discutir? Pode, não tem. Mas pode fazer um trabalho, por exemplo, sobre Quincas Borba, sobre Esaú Jacó, ou sobre Memorial de Aires, romances do Machado de Assis. Ou pode fazer sobre a poesia dele, Americanas, ou outro livro que é Ocidentais. Então, assim, essa escolha de vocês é uma escolha importante. Por que eu estou deixando essa abertura? O mais importante no trabalho de vocês é vocês fazerem esse exercício da experiência crítica, esse exercício da leitura crítica das obras que individual, em dupla, em trio, vocês vão estar fazendo. Por isso a escolha de um autor e desse autor
uma obra, né? E aí vocês vão mergulhar nessa análise. O que pode acontecer? Vocês, quando fizerem a apresentação do trabalho, e aí tem uma separação, que isso vale para qualquer pesquisa. Vai fazer quando o cara vai para o mestrado, ele faz a pesquisa, e aí vai escrever, no final, e vai apresentar para a defesa uma dissertação. Mas a pesquisa, que no nosso caso é uma pesquisa que envolve a leitura, né, basicamente, ela é uma pesquisa que pode abranger 30 textos, diferentes obras, comentários críticos, comparações, enfim. Mas na hora de escrever, eu tenho que organizar isso, reduzir isso a um texto crítico de 5 páginas, mais ou menos. Pode fazer, a pessoa pode optar em organizar isso de um modo diferente, que é fazer um programa de áudio, né? Eu botei como podcast, não, claro, não precisa ser um podcast hiper elaborado. Semestre passado teve gente que fez podcast super elaborado, teve gente que fez como se fosse uma conversa. Agora, qual é a diferença? Uma coisa é fazer um trabalho para ser lido em silêncio na página, outra coisa é fazer um trabalho para ser escutado. Então, eu posso usar os recursos da sonoridade. Eu vou dar um exemplo. No semestre passado, quem trabalhou com poesia, eu pedi assim, né, por exemplo, poesia do Manuel Bandeira, que trabalhasse a interpretação do poema. Em que sentido? Pega um poema do Manuel Bandeira gravado, né? Eu dei a sugestão que tem vários que é gravados pelo próprio autor, né? Então, por exemplo, o Bandeira ele gravou a Evocação do Recife, Vamos Embora para Paz-Arca, entre outros. O Drummond também gravou vários poemas seus, a Cecília Meirelles, assim por diante. Então, o que a pessoa fazia? Ela ouvia a gravação e depois ela tentava interpretar do seu jeito. Não só dizer o sentido do poema, mas traduzir isso na forma de ler o poema. É completamente diferente eu dizer assim, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Ou usar um tom irônico. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância. Que é um poema, Água com Açúcar, horroroso. Então tem que ler ironicamente, porque ninguém pode ler aquilo sério e chorar com um poema no Casimiro de Abreu. Ou pode? Acho que não. Eu vou interpretar aquilo ironicamente e vou mostrar que aquele é um poema Água com Açúcar, é um poema que idealiza a infância, é um poema que não consegue falar nada de mais relevante da natureza humana. Mas o outro vai levar a sério, vai ler e vai dramatizar aquilo como algo que realmente expressa algo que está naquele, em vez de as mágoas de agora, que é olhar para o passado, fugindo do sofrimento presente. Ou seja, dizer o poema é interpretar o poema. Então, alguns fizeram um programa de áudio em que mostrava a gravação do Bandeira, mostravam a sua própria interpretação e depois comentavam. Teve programas muito legais, né? Outra possibilidade também é a possibilidade de fazer vídeo. Semestre passado eu não botei, porque tinha toda aquela e o problema, né, tecnológico. Muita gente tem dificuldade de lidar com a tecnologia, muitas vezes tem até dificuldade de equipamento mesmo. Tem um celular para gravar um vídeo é mais complicado, não consegue, enfim. Então, essas 3 modalidades são modalidades diversas, né, que vocês podem escolher, e vão me mandar, né, me mandam por e-mail. Alguns o vídeo estava muito pesado ou o áudio estava muito pesado, mandavam um link, eu assistia, eu mesmo baixava no meu computador e depois eu assistia e gravava. Eu vou comentar. Então, assim, uma coisa é vocês escolherem autor, a obra, fazer a pesquisa, e a outra parte, complementar, é escolher o modo como vocês vão fazer o trabalho. E aí é que vem a outra parte, que é um roteiro, né? Que aí eu fiz um roteiro para orientar. E aí tem algo que é central, que é vocês definirem, né, aquilo que é a questão que vocês querem abordar. Por isso, assim, é super interessante. Não precisa assim esgotar ler. Vamos dar apenas um exemplo, né? O Bom Crioulo do Adolfo Caminha, que é um romance sensacional, né? Eu tendo a achar que ele, esteticamente, dos romances que são vinculados ao naturalismo daquele período ali,
ele é o melhor, é melhor que o Curtis. Tem gente que diz que isso não é verdade. Eu gosto muito do Curtis, já escrevi sobre o Curtis, mas o Adolfo Caminha, eu acho que tem um romance sensacional, melhor do que os outros, inclusive, dele, né? Mas, enfim, que é bom crioulo. Se pegarem e lerem alguns artigos, tem o Google Acadêmico, ou Google Scholar, né? Vocês podem botar lá na pesquisa, lá bem à esquerda da tela. Vocês clicam em pesquisa avançada, vocês podem fazer pesquisa por tema. Então, pode pegar lá e pesquisar Bom Crioulo e ver o que foi escrito sobre ele. Né? Podem né? Ampliar, procurar livros, enfim. Agora, qual é a questão? É perguntar o que vocês querem estudar no Bom Crioulo. Qual é o tema que interessa a vocês ali e qual é a questão que organiza a leitura de vocês. Vocês não vão escrever tudo que pode ser escrito sobre Bom Crioulo, tudo que vocês pesquisaram. Vocês vão responder a uma pergunta que vocês vão fazer para aquela obra, né? Vocês viram que eu dei alguns exemplos, né? Modernidade na poesia do Augusto dos Anjos, a questão do duplo no Poe e no Machado de Assis. Então, por exemplo, pode estudar uma comparação do William Wilson com o espelho do Machado, enfim. Então, aí pode discutir essa questão. A questão é de vocês, mas vocês não vão estar falando tudo sobre ela, vão falar sobre aquela questão que escolheram, tá? E aí tem só um comentário, né, que eu quero colocar para vocês. Aí depois as citações, explicação das referências, que é uma observação final, né? Que é um cuidado, assim, né? Quando no semestre passado eu vi que algumas pessoas fizeram citações indevidas, né? Que eu poderia atribuir, dizer que cometeram plágio, eu não vou perceber todo mundo, nenhum leitor percebe, pode acontecer, já aconteceu casos de a pessoa apresentar o trabalho final numa dissertação e era um plágio e depois ser apontado e ele perde o título, né, de mestrado. Isso é um crime, né? Eventualmente eu teria que denunciar isso na Delegacia Federal, porque a gente faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então seria um crime que eu teria que ir na Polícia Federal e denunciar, fulano cometeu um crime. Obviamente eu não vou trabalhar nessa ordem, né? Então, quando aconteceu alguma coisa assim, eu apontei para a pessoa, olha, tem tais trechos que tu usou, tu não citou, não botou entre aspas, porque assim, buscar apoio em outras obras críticas é o que qualquer um de nós faz. Qualquer um de nós faz. Não tem assim aquela coisa de que eu vou sentar e ler um romance, vou falar aquilo que veio do meu coração. Tudo bem, mas entre o teu coração e a palavra que sai, entre uma coisa e outra, tem as leituras, tem a elaboração intelectual, usar a linguagem, usar uma articulação discursiva. Então, ela é elaborada, ela é mediada pela cultura, pela sociedade, pelas leituras que a gente teve. Então, por isso, podem usar, mas só cuidado quando fizerem as citações, sempre refiram direitinho. Porque é o exercício de leitura de vocês que está em primeiro plano. Não é tanto, não é a erudição plena que me interessa. Não é um trabalho de uma pesquisa crítica que vai revolucionar o mundo. É a leitura de vocês que é que me interessa, né? Sim. Alguém perguntou do contexto atual. Vou dar um exemplo de um trabalho do Curtiço, em que a pessoa, eu não vou me lembrar qual foi a obra que ela pegou. Não, eu lembro sim, foi o Quarto de Despejo. Comparou o Aloysio Azevedo Curtiço com o Quarto de Despejo da Carolina de Jesus e depois trouxe para a atualidade a partir, né, de algumas referências a temas. Não foi Cidade de Deus, foi uma outra obra que eu não me lembro, não foi Paulo Lins, mas tem uma possibilidade de fazer um tipo de diálogo, né? Vou dar o exemplo no caso do Machado de Assis. Foi 2018, eu acho, que é uma cadeira eletiva, aquele estudo de autor, em que a gente trabalhou, eu e na época da mestranda, que ajudou a organizar, eu, super organizada, por sinal, que era, a gente não trabalhou o Machado de Assis só os romances, a gente trabalhou só as adaptações para cinema e televisão. Então, só, por exemplo, tem uma adaptação do Dom Casmurro, aquela minissérie Capitu, que é genial, é sensacional, né? Eles usam a dimensão teatral, tudo. E tem um filme que é horroroso, acho que é o Dom, não me lembro, que é horroroso, assim, esteticamente é ruim, é mal acabado, enfim. Então, assim, já trazer a adaptação e pensar não é só pela adaptação,
E muitas vezes o contexto que é feita a adaptação. Dá o exemplo de Memórias Póstumas de novo. Tem a adaptação aquela do Klotzel, né? E tem uma adaptação anterior que é do Bressani. A do Bressani, que é anterior, são duas concepções estéticas de cinema diferentes em relação à da atualidade. Tem, por exemplo, uma atualização do Machado de Assis, que é do... Putz, como é que é o nome do cara? É um diretor super interessante, que ele fez A Causa Secreta. Ele fez Vale Quanto Pesa ou É por Quilo, que atualizava o Pai contra a Mãe, o Outra Causa Secreta, que agora me fugiu. Mas que ele traz o Machado de Assis para ler os problemas da atualidade, né? Que é muito bom, muito bom. Isso eu estou fazendo referência de obras atuais. Então, pode trabalhar tanto adaptação para cinema, para teatro, enfim, para minissérie, e pode trazer para a atualidade para ver como é que dialoga com a situação atual. Por isso eu falei da questão da concepção histórica, né? Se a obra literária eu considero como uma espécie de órgão, um instrumento para compreender o que aconteceu no passado e as questões, ela também me ajuda a entender problemas que ainda são atuais e que eu via vivamente no passado. Então, essa questão da atualização, ela é, claro, sim, uma possibilidade bastante rica, por sinal, né? Então, basicamente isso que vai ser o nosso semestre. E aí agora eu fico à disposição para a gente conversar, né? Se tem questões, dúvidas do que vai vir pela frente. Deixa eu ver se eu acho que eu falei todos os pontos que tinha para hoje, que era do roteiro, propriamente, né? Que a gente tem, perdão, cronograma e as obras, procedimentos de leitura, organização do conteúdo e os trabalhos de avaliação que vocês vão fazer dois nesse modelo aqui, a partir desse roteiro. Sabe? E agora as dúvidas ficam à disposição de vocês.